Olá, Deus abençoe você. Está no ar o programa Nosso Tempo. Talvez você está nesse momento acompanhando esse programa e desesperado, sofrendo, precisando de ajuda, sem saber o que fazer. Você já bateu em muitas portas, porém as portas permanecem fechadas. Existe uma porta de saída para a solução dos seus problemas. Essa porta se chama a casa de Deus, aonde você pode encontrar a libertação espiritual, aonde você pode encontrar a cura para o seu interior, para a sua alma, aonde você vai encontrar a transformação para a sua família. Acompanhe essa matéria que fala sobre isso e voltaremos mostrando resultados de pessoas. De repente, a vida mudou. Você olha para a sua realidade e pensa: eu nunca tinha passado por isso. De uma hora para outra, a paz deu lugar à preocupação. E aquilo que parecia impossível de acontecer passou a fazer parte da sua realidade. Não importa como essa situação começou, há quanto tempo ela está aí, nem qual o nome que ela recebe. Existe algo que pode ser maior que esse nunca antes. O nunca mais, que vem de Deus. Neste domingo, 7 de junho, o domingo do nunca antes. O dia em que este problema receberá de Deus o nunca mais. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. A história dessa pessoa que você vai acompanhar agora é uma história que parecia ser um problema insolúvel. Parecia ser um problema impossível, uma causa improvável para o homem, mas não para Deus. Porque quando Deus decide agir, quando alguém o invoca, o Todo-Poderoso estende a mão. Você vai acompanhar agora a história dessa pessoa e saber o que ela fez para que a sua vida fosse transformada. Inclusive, se você nesse momento me acompanha e você está enfrentando uma situação essa que nunca antes você pensou em enfrentar, mas que você também determina que nunca mais irá enfrentar, você não pode ficar de fora desse domingo. Essa reunião preparada por Deus para mudar a sua vida. Depois dessa história, nós vamos voltar falando mais sobre esse assunto. Meu nome é Alexandra Lopes de Souza. Eu comecei os vícios devido à minha infância muito conturbada, assim, um vazio que eu tinha na alma muito grande, devido à separação dos meus pais. Eu fui criada com a minha tia e meu pai, então assim, pelo fato de eu ser a irmã mais velha, então eu tinha que cuidar de irmão, cuidar de casa, e não tinha um carinho, não tinha atenção nem do meu pai nem da minha mãe, por eles ser separados. E ali já tinha um histórico de ódio entre eles, porque meu pai morava com a minha tia, que era cunhada dele, né? Então, assim, acabou descontando tudo, acorrentando tudo em mim. Então, não vi a hora de crescer logo para poder sair dali. E quando minha tia bebia também, né? Escondido do meu pai, mas bebia. E aí, quando ela mandava buscar cachaça para ela nos bares, que ela comprava lá na Bahia na época, eu comprava em dose, eu ia buscar e vinha provando no caminho. Eu creio que dali já começou a curiosidade pelos vícios. E aí, quando eu ia para a escola, eu comprava cigarro escondido, fumava escondido e começava a me envolver com essas amizades erradas. Então, lá dentro de casa eu era quietinha, mas lá fora, se mexesse comigo, eu ia para cima, porque, tipo, eu tinha um ódio dentro de mim, uma mágoa muito grande. E eu queria descontar nos outros. E quando eu fiz meus 12 anos, eu peguei, saí de casa, falei para meu pai que eu ia passear na casa da minha mãe. E lá eu peguei e não queria mais voltar. Aí minha mãe arrumou um serviço para mim aqui em São Paulo, cuidar de uma criança. Eu vim para cá. Chegando aqui, eu fui para casa dessa mulher só para cuidar da menina. A mulher colocava para fazer as coisas em casa, limpar a casa, me colocou para estudar à noite.
E aí, quando eu chegava, às vezes chegava com fome, eu ia procurar alguma coisa para comer, só tinha pão lá, às vezes pão dormido. E aí eu comia aquilo ali para poder saciar, né? E até que eu saí dali, quando minha mãe voltou, fui morar aqui em Taboão da Serra com meu padrasto, fui morar com eles. Então, pouco tempo depois eu conheci uma pessoa, me envolvi com ele, porque eu queria ter alguém que cuidasse de mim. Já fui logo me envolvendo, engravidei, tive a menina, aí não deu certo. Aí eu fui morar com esse rapaz que eu tive a minha filha, a gente curtia balada junto, conhecia várias coisas junto. Bebida, aí que eu bebia bastante mesmo. Saí, aí começou meu mundo na farra, né? Quando eu falo farra é porque eu começava na quinta e eu só parava na outra semana, só na quarta-feira da outra semana, porque eu saía direto. Na hora você acha que é só curiosidade, né? Mas aí, depois você vai crescendo, aí você não vai mais por curiosidade, você vai poder saciar uma dor, um vazio, esquecer alguma coisa, um problema. E aí eu bebia direto. Aí eu aprendi a beber e aí eu não escondi mais de ninguém, que aí eu bebia direto mesmo, todos os dias. Eu nunca imaginei que só de experimentar eu ia entrar na prisão dos vícios. Eu perdi várias oportunidades de trabalho, roubou minha dignidade. Porque, quando eu falo dignidade, porque eu não tinha valor pra ninguém onde eu morava. Tipo, porque uma pessoa que bebe direto, tá sempre embalada. E depois eu tive mais outros relacionamentos, né? Ao todo tive 3 relacionamentos frustrados. E desse relacionamento, assim, eu não conseguia me envolver com ninguém, tipo, valorizar ninguém. Porque quando a pessoa falava que gostava de mim, eu já não queria mais. Eu já dispensava, tipo, porque eu achava que ia me machucar, que ia me magoar, me fazer sofrer também, então eu já dispensava, não queria. Então, assim, entre aspas, aí fora o pessoal fala assim, é o quê? Vagabundo, né? Tá com outro, a pessoa não se valoriza, é o mundo da prostituição, né? Pessoa que não tem uma pessoa certa, uma pessoa fixa pra estar. Quando eu tava lá fora, era tanto que todo mundo gostava de sair comigo. Quando eu falava que eu não ia, aí o pessoal, não, vamos. E aí, quando eu falava, eu vou pra tal balada. Aí eu ligava pra um, ligava pra outro. Quando eu pensava que não, saía da minha casa 2, 3 carros de gente lotada. A gente ia pra... Chegava lá, eu era mais animada. Naquele momento ali, eu era mais animada. Mas quando chegava em casa, só eu sei o que eu sentia. Era uma dor muito grande. Às vezes eu não tinha vontade de olhar nem para o céu, porque a claridade me incomodava, porque era uma tristeza muito grande. Igual eu estava falando que quando a pessoa pensa em se matar, como eu já tentei várias vezes, não é porque você quer acabar com a sua vida, é porque você sente um vazio na alma, você acha que vai acabar com a sua dor. Você não pensa que vai dar fim na sua vida, você quer acabar com a dor. A gente sempre promete, né? Eu prometo para a família, prometo para a gente mesmo. E assim, eu tinha uma dependência emocional muito grande. Então, assim, se eu sentia saudade da minha família, eu bebia porque eu achava que estava com saudade. Se não dava certo no relacionamento, era porque não deu certo no relacionamento. Então, tipo, era aquela dependência que ficava botando desculpa para beber. E quando eu cheguei, assim, que eu vi que a bebida estava me levando ao fundo do poço, foi quando eu adoeci, né? Eu tive um nódulo nos seios e eu precisei operar. E aí, quando eu fui para o hospital, fiquei 13 dias lá, foi ninguém dos meus amigos lá me ver. Quem ficou do meu lado foi minha família, meus filhos, meu marido, meu irmão. E aí eu vi que esses amigos aí fora é só amigo de copo, é amigo só para apontar mais uma dose, para poder te ver cair, te ver te derrubar, né? Que quando você tá na pior, ninguém tem amigo. Por eu ser a mais velha, eu já tive 2 irmãos com problemas com vício também, né? E eu aconselhava eles, eu falava que não era legal. E depois eu acabei ficando nessa aí. Aí os 2 faleceu. E aí, depois que eles faleceram, aí que eu bebi mesmo. Então todo mundo falava, Sandra, você não pode ficar bebendo tanto assim. Mas quando você tá nesse mundo, você não dá ouvido pra ninguém. Você quer parar, você não quer magoar a pessoa, mas você não se controla. E assim, teve um tempo que eu bebia tanto que quando eu não achava, e eu não bebia bebida fraca não, eu bebia bebida igual bebida que homem bebe mesmo, bebida seca, tipo conhaque, vodka, uísque, bebida seca, cachaça. Gostava de bebida assim. Gostava de bebidinha doce, tipo essas bebidinhas suaves, não. Gostava de bebida seca.
E quando não tinha bebida assim, eu ficava assim, inalando, cheirando álcool, acetona, porque a fissura de querer beber era muito grande. E durante 20 anos eu fiquei aprisionada no mundo dos vícios. Mas até que um dia eu consegui sair dessa prisão. Olha, eu já conhecia já o tratamento, só não vinha, né? E aí eu recebi um convite e acabei vindo. E aí eu comecei a buscar, comecei a lutar, perseverar, obedecer. E foi aonde que eu fui me libertando. Não paguei nada, fui bem recepcionada. Quando eu comecei a vir para fazer, lá na igreja, próximo à minha casa, tinha uma van que trazia o pessoal. E assim, eu incentivava, assim, às vezes as meninas vinham, vamos que lá tem jeito. E assim, eu via, eu queria ajudar minhas amigas, ajudar o pessoal que estava vindo comigo a se libertar. E às vezes, eu não estava liberta ainda, mas eu queria ver, porque eu acreditava tanto, porque eu estava vendo de perto, eu estava vendo a mudança, vendo o pessoal se libertar. E aí tinha uma amiga minha que ela vinha, ela trazia um maço de cigarro, aí quando o pastor falou, você que trouxe alguma substância que representa seu vício, joga no altar, creia que você vai sair daqui liberto. E ela jogava e falava, não, o pastor pediu para me jogar fora porque é para me comprar outro mais cheio lá fora. Brincando, sabe, lá fora, acabava comprando outro, não se entregava. Hoje essa pessoa continuou no tratamento e depois eu dei uma afastada, né, e ela continuou. Hoje ela está aí como obreira, ajudando outras pessoas. E aí eu voltei, logo assim em seguida, quando eu me dei conta que ela já estava liberta, que eu vi, eu continuei, voltei, me entreguei, me lancei. Quando eu descobri, que eu botei dentro de mim que tinha um espírito que ele bebia através da minha boca, porque não existia, não tinha possibilidade de eu beber tanto sóbria, eu sozinha. Então assim, tinha um espírito dentro de mim, eu tinha que me libertar daquilo ali. Porque quando eu comecei a entender que aquilo ali era espiritual, aí começou a guerra, aí começou a minha revolta. Aí eu quis mudar, eu quis lutar, eu quis vencer esse vício. Hoje eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu sou liberta, tenho meu casamento restaurado, minha família todinha abençoada, graças a Deus. Hoje eu faço parte do grupo, eu ajudo outras pessoas que foi como eu. Eu faço 2 trabalhos que eu amo demais, que é os Anjos da Madrugada e o Vício Tem Cura, onde eu trabalho com pessoas que viveram o que eu vivi, ou até pior. Então, assim, eu abraço, eu busco, eu levo até a igreja, eu falo para eles que para eles tem jeito, porque para mim teve. Hoje eu saí dessa prisão e estou completamente livre dos vícios. O vício tem cura, sim. Basta você chegar até aqui, que você obedecer, fazer tudo que for direcionado no altar, você vai ver que você vai ser liberto. Porque vício tem cura. Eu sou testemunho vivo disso, né? Você que tem um problema de vício, como eu tive, e você acha que não tem jeito, você se sente incapaz, porque o vício ele é assim, ele vem acompanhado de uma depressão, um vazio, uma dor na alma. E às vezes eu sei que você não quer estar assim, porque a gente não quer essa vida. Então eu quero te deixar o convite para você estar aqui no dia 17, às 15 horas, na Avenida João Dias, número 1800. Venha, traga uma roupa do seu familiar, se for viciado, se for teu filho, traga uma roupa dele. E você vai sair daqui liberto. Basta você obedecer, porque para mim teve jeito, o vício tem cura. Pastor Antônio, muitas são as pessoas que estão nesse momento. Meu Deus, onde foi que eu errei para que o meu filho se envolvesse nas drogas? Aonde eu estava com a cabeça quando eu decidi fazer isso, fazer aquilo? Ou seja, qual é a situação que você nunca antes enfrentou ou imaginou passar e hoje você está passando? Hein? Qual é a situação? Você é uma pessoa que está endividada? Você é uma pessoa que está, nesse momento, divorciada? Você perdeu seu filho para as drogas? Você está com um familiar lutando, em uma luta por um familiar que está internado? Qual é a situação? Pastor Antônio, seja qual for a situação dessa pessoa, nós vamos mudar isso. Porque nesse domingo, Pastor Antônio, 9 horas da manhã, quando ela chegar nessa catedral aqui, ó, em um lugar desse preparado, meu amigo, venha, não importa qual a sua religião, não importa
há quanto tempo que você não vem na igreja, não importa se você vai ficar na igreja ou não, eu quero que você venha, porque quando você vier, a sua história será diferente. Com certeza, pastor Edilson, essa mãe, esse pai, essa pessoa que nos acompanha, o que ela precisa é tomar uma decisão. Muitas são as pessoas que têm visto na família o poder de Deus. E nesta oração que é feita todos os domingos pela família, o senhor, a senhora, pai, mãe, você tem essa oportunidade de estar clamando a Deus pela sua família e Deus, ele vai transformar a sua casa, a sua família. Esteja conosco nesta reunião aos domingos, que todo domingo acontece às 9 horas da manhã. Exatamente, pastor Antônio, vai ser diferente, porque nós não estamos aqui anunciando a palavra de um escritor, a palavra de um autor de livro. Nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, pare de sofrer. Levante agora de onde você está, levante sua cabeça e se prepare para estar conosco neste domingo, nessa reunião poderosa que eu tenho uma certeza vai mudar a sua vida. E por falar em reunião poderosa que vai mudar a sua vida, você pode acompanhar aqui, ó, olha a imagem da nossa nova catedral. Exatamente na 15 de novembro, 7.590, será o novo endereço da nova catedral aqui de Guarapuava. Já temos lá uma equipe trabalhando, graças a Deus, e em breve vai nascer a mais nova Universal. Ali em frente da Praça 9 de Dezembro, não é isso? Você pode ver as imagens aí agora do calçadão da 15, que foi revitalizado. Que oportunidade, que porta maravilhosa que Deus está a nos abrir. Eu quero que você, nesse momento, envie o seu nome, o nome do seu familiar, um áudio, para que possamos, no término desse programa, realizar uma oração especial em seu favor. E hoje, unindo a fé com a nossa amiga Mary Martins. Vamos então a um intervalo que fala desse domingo, do Nunca Mais, e já voltamos. De repente, a vida mudou. Você olha para a sua realidade e pensa: eu nunca tinha passado por isso. De uma hora para outra, a paz deu lugar à preocupação. E aquilo que parecia impossível de acontecer passou a fazer parte da sua realidade. Não importa como essa situação começou, há quanto tempo ela está aí, nem qual o nome que ela recebe. Existe algo que pode ser maior que esse nunca antes. O nunca mais, que vem de Deus. Neste domingo, 7 de junho, o domingo do nunca antes, o dia em que este problema receberá de Deus o nunca mais. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Eu quero mostrar para você agora a história de uma pessoa que foi vítima de uma notícia falsa. Que coisa ruim, que coisa difícil é você ser enganado. E às vezes acreditar e fazer algo pensando estar certo. Acompanhe a história dessa pessoa que foi vítima de uma notícia falsa e já vamos voltar realizando a oração em seu favor com a Mary Martins. Meu nome é Giovana, tenho 53 anos e sou pós-graduada em Estética e Cosmetologia. Por muito tempo fui vítima de fake news contra a Igreja Universal. Cheguei a fazer algumas viagens, que eu gostava muito de fazer, porque eu tinha uma vida bem estruturada. E numa viagem que eu fiz à Suíça, na volta, um pastor da Igreja Universal sentou ao meu lado e começou a evangelizar.
E eu achei o absurdo, eu não queria de jeito nenhum e falei para ele que ele estava me incomodando para mudar de lugar, porque eu não iria para essa igreja. E cheguei em casa, comentei com a minha família, com a minha mãe, com a minha irmã, e elas falaram que já estava vindo à Igreja Universal, há 1 ano buscando por mim. Fiquei muito revoltada, porque eu odiava a Igreja Universal. A igreja do Edir Macedo, eu não gostava, né? E eu falei para ela no momento que eu não iria, que eu jamais iria para a Igreja Universal. Então eu evitava até passar pela calçada da igreja, porque eu via muitas pessoas entregando jornal, evangelizando, então eu sempre passava do lado contrário da calçada. Depois de 1 ano eu fiquei muito doente, tive depressão profunda, síndrome do pânico, ouvia vozes, ideias de suicídios constantes, e eu pedi para ela ir à igreja para eu poder participar e ver o que acontecia, né? Mas ainda estava descrente. Frequentei por 3 anos, a minha vida mudou, fiquei livre de muita coisa, dos espíritos que me atormentavam na época, e falei, tá tudo bem, eu vou mudar para outra igreja, ainda com a descrença em relação à Igreja Universal. Então, o que me motivava a não ficar na Universal é porque eu achava que tudo era uma mentira, né? As pessoas inventavam, que manifestavam ali, eu achava que era mentira, né? Então, isso fazia com que eu não acreditasse na igreja em si. Depois eu comecei a frequentar a igreja novamente, depois com todos os sintomas novamente. Eu achava que a felicidade estava nos relacionamentos. Tanto é que eu busquei vários relacionamentos que duravam 3 meses, terminava, depois de 2 meses já começava um outro relacionamento. E foi assim durante muitos anos. Permaneci na igreja, né, mas namorando pessoas de fora, de outras denominações, e tentando ainda encontrar a felicidade. E isso me fez cair, né, em vários relacionamentos errados. Foram muitos anos de Igreja Universal, né, mas ainda não tinha me encontrado, né? Eu tinha muitos sintomas ainda de angústia, de ansiedade, de depressão, de pânico, fobias, fibromialgia, alergias que os médicos não conseguiam detectar, ouvia vozes, então eu tinha vontade de morrer, né? Só não fiz besteira porque minha mãe orava muito por mim já, e ela buscava muito por mim, hoje eu agradeço a ela. E não permaneci na Igreja Universal durante todo esse tempo, mas eu ainda sofria com esse preconceito em relação à igreja. A mudança de chave aconteceu quando eu comecei a buscar de fato e verdade o Espírito Santo na minha vida. E em casa eu li uma passagem bíblica de Ezequiel 12, onde fala que para nós retirarmos a mobília de dentro de nós para Deus fazer uma nova casa. E no meu entendimento era retirar tudo que não agradava a Deus, né? Os relacionamentos que eu tinha, a ansiedade que eu tinha em relação a isso, todo o preconceito da igreja em relação a isso também, para poder ter uma nova vida. E foi o que eu fiz. Numa determinada reunião, eu senti muito a presença de Deus na minha vida e foi a virada de chave aí. Hoje eu venho até a igreja e vejo que Deus realmente se manifesta, né, nas nossas vidas quando a gente busca Deus de verdade. E hoje eu posso dizer que realmente eu sou verdadeiramente feliz com Jesus. A Giovana hoje é uma mulher decidida, uma mulher segura, e tem Deus, eu tenho Deus em primeiro lugar, né, da minha vida, e tudo que eu faço eu consagro a Deus antes. Hoje eu não tenho mais preconceito da igreja, né? Sou muito grata pela Igreja Universal, pelos obreiros, pelos pastores, pela palavra que eles nos trazem na própria reunião, né? Que pôde mudar, através da minha fé, a minha vida, principalmente espiritualmente, né? E em todos os setores também. Tenho o meu próprio consultório, onde eu faço a parte de estética e acupuntura,
tenho a minha família na presença de Deus. Hoje eu digo para as pessoas que venham para a igreja, não tenham receio, não demorem para se entregar para Deus, porque Deus, ele realmente muda a pessoa de dentro para fora. E sei que a felicidade não se busca nas pessoas, a felicidade está em Deus, somente em Deus. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Grande Deus, nós, imbuídos de fé, nós clamamos ao Senhor em favor de todas as famílias. Ó meu Pai, o Senhor sabe muito bem o que esta pessoa que está orando tem sofrido. E eu oro, eu clamo em favor dela. Dá forças, dá vitória, meu Pai, no seio familiar, aquilo que está causando brigas, discussões, divisão. Meu Pai, seja repreendido agora e que o Teu Espírito Santo, o Espírito do amor, da paz, venha causar, provocar a união familiar. Meu Pai, honra a fé desta pessoa que está orando, que está apresentando o seu marido, seu filho, sua mãe, seu pai, seus avós, e que o Espírito Santo venha abençoar a cada membro desta família. E que quando nós bebermos desta água, a Tua presença seja real na vida de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água com fé, crendo na bênção na sua família. E que a sua família permaneça na presença de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Pastor Antônio, essa pessoa que quer a nossa ajuda, o senhor vai estar nessa segunda-feira, às 19h30, realizando o Congresso para o Sucesso. Isso mesmo, pastor Edilson. Nós estaremos nesta segunda-feira passando uma direção de Deus para essa pessoa que se encontra passando problemas financeiros. Você que se encontra desempregado, endividado, você comerciante, lojista, você um trabalhador autônomo, esteja conosco nesta segunda-feira. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai dar direção para que você possa mudar essa situação. Eu aguardo por vocês todos nesta segunda-feira aqui na nossa Catedral de Guarapuava. Ficamos por aqui com a nossa participação, muita luz. De repente, a vida mudou. Você olha para a sua realidade e pensa: eu nunca tinha passado por isso. De uma hora para outra, a paz deu lugar à preocupação. E aquilo que parecia impossível de acontecer passou a fazer parte da sua realidade. Não importa como essa situação começou, há quanto tempo ela está aí, nem qual o nome que ela recebe. Existe algo que pode ser maior que esse nunca antes. O nunca mais, que vem de Deus. Neste domingo, 7 de junho, o domingo do nunca antes, o dia em que este problema receberá de Deus o nunca mais. Às 7, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar.